Que Deus abençoe o dia de vocês e seja lá qual for o momento que vocês tiverem acesso a esse vídeo, que possa trazer muita alegria, muita paz, renovo, uma esperança aí no coração de vocês, porque a palavra de Deus ela é viva. E independente de qual seja o cenário que você esteja vivendo, eu tenho certeza que Deus sempre tem algo a falar aos nossos corações, amém? Então que esse vídeo te ajude aí de alguma forma, faça aí o seu dia ser melhor. O nosso contexto hoje vai de mais 4 capítulos da palavra aqui no livro de 2 Crônicas, um livro que é um resumo de toda a história do povo de Deus, é um resumo da história do povo das tribos de Israel. Eles estão em exílio, eles estão sofrendo, eles estão sem entender o porquê de tanta dificuldade, o porquê de tanto sofrimento que eles estão passando. E é nesse momento que Esdras começa então a se levantar como um resgatador, né? Trazendo a memória desse povo, quem eles são, de onde eles vieram, o que eles passaram. E tá chegando num ponto da história que eles começam a entender os erros e as falhas que as gerações passadas cometeram. Como consequência, eles estão também entendendo o porquê de tanta humilhação e de tanto sofrimento que eles estão vivendo no tempo atual. A lei do Senhor ficou distante do povo, o povo ficou longe da palavra, o povo ficou longe de Deus e automaticamente eles estão sofrendo as consequências disso. Então viver longe de Deus é óbvio que não é o melhor caminho, mas eu oro também para que as pessoas não se acheguem a Deus por medo do que podem sofrer longe deles, mas sim por amor. Porque é por amor que as pessoas permanecem. As pessoas até se achegam por medo. O medo pode até te levar para perto de Deus, mas ele não te faz permanecer. Então, que Deus nos mude, né, essa mentalidade. A gente viu que o livro de 1ª e 2ª Crônicas não fala de uma maneira muito efetiva dos erros desses líderes, não fala dos erros de Davi, ela não perde muito tempo também falando dos erros de Salomão, mas a gente viu lá na história dos reis, né, de 1ª e 2ª Reis, que sim, eles cometeram grandes falhas. Salomão, mesmo sendo um rei próspero, um rei que Deus teve aliança, um rei que Deus foi um abençoador, né, do reinado dele, ele cometeu muitas falhas. Salomão casou-se com muitas mulheres, ele teve ali 700 mulheres, 300 concubinas, e desses casamentos ele se envolveu com os deuses dessas mulheres, então ele cometeu muitas falhas mesmo. E o livro de Crônicas não mostra isso. Já entrando no contexto da palavra de hoje, a gente vai de 2 Crônicas 10 até o capítulo 13, a gente vê que Esdras, já no capítulo 10, ele começa a nos mostrar ali o reinado de Roboão, o filho de Salomão, que reinou depois, né, da morte do seu pai. E ele foi ao contrário do que muitos admiravam em Salomão, que era, por exemplo, a sabedoria. Roboão, ele foi totalmente diferente de Salomão, ele foi o oposto de Salomão nesse quesito. Ao relatar, por exemplo, a morte de Salomão, no finalzinho ali do capítulo 9, Esdras omite o relato, né, dos seus desvios, das suas falhas. Como eu disse aqui, um homem que casou com mulheres de outros povos, muitas mulheres, e ele teve aliança não só com essas mulheres, mas com os deuses dela, se prostrando e adorando esses deuses. E é provável que toda essa tolice, que toda essa falta de sabedoria, essa falta de cuidado que Roboão cometeu e o seu afastamento de Deus sejam ali uma consequência desse período, seja uma consequência dessas atitudes de Salomão. Os estrangeiros, nesse contexto aqui, a palavra vai nos dizer que o grande erro, um dos grandes erros, né, que marcam a história de Roboão na palavra, é que os estrangeiros que ali trabalhavam pesado no governo de Salomão, eles se achegam até o rei, eles pediram que Roboão tivesse um pouco de misericórdia deles e aliviasse o fardo que eles estavam tendo naquele momento, que diminuíssem um pouco o fardo que eles estavam carregando, o trabalho que era árduo demais. E o rei pede um tempo. Ele ouve, né, a queixa daqueles caras, desse povo, e ele pede um tempo. E ele vai nesse tempo
ouvir os experientes conselheiros que já acompanhavam o reino de Salomão, e esses conselheiros, eles dão para ele um conselho favorável ao pedido desses trabalhadores, para que ele tivesse misericórdia, mas ele também ouve, em contrapartida, os jovens conselheiros que cresceram com ele. Uma geração que não tinha maturidade, uma geração que cresceu em um contexto extremamente diferente do que aqueles sábios cresceram. Aqueles sábios cresceram vendo a visitação poderosa de Deus e o quanto Deus era fiel, justo. Eles viram o que Deus construiu no meio deles. Esses jovens não, porque eles cresceram, nasceram num período ali onde a nação já começou a se esfriar de novo, pelos erros de Salomão e tudo mais. E é esses jovens que aconselham a tornar o trabalho desses estrangeiros ainda mais pesado do que já era. Roboão, infelizmente, ele decide ouvir a esses jovens e na resposta que ele dá a esse povo, ele repete as palavras deles. Ele diz aqui: o meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, mas eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Então, como consequência disso, houve uma divisão do reino. O reino que foi edificado e foi justo, foi junto, foi ali um símbolo de poder naquele tempo. Judá e Israel se separam. Olha que triste, Judá e Israel se separam. 10 tribos se rebelaram ao governo de Roboão, porém Esdras aqui nesse capítulo ele mostra que era propósito de Deus que isso acontecesse. Esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, é o que diz a palavra. Muito provavelmente isso acontece como forma de juízo, né, ao desvio de Salomão, que foi registrada lá em 1 Reis capítulo 11. Então provavelmente a consequência dos desvios e da falta ali, né, de temor de Salomão com o Senhor ao adorar outros deuses, ao casar ali com outras mulheres, é consequência agora o reino sendo dividido. O Senhor já tinha lhe dito. A palavra do Senhor diz o seguinte: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, a gente sabe que por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto viver, eu o tirarei da mão do seu filho. Então são essas as palavras do Senhor. Ele diz ainda que não tirarei dele o meu reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. 1 Reis 11 ao 13. Essas palavras de Deus ali como consequência. Ou seja, Deus está cumprindo, né, a sua promessa a Salomão. Deus está cumprindo a sua palavra. Ele disse que se ele errasse, se ele falhasse, né, se ele fosse contra a tudo que já estava determinado, que ele iria sofrer uma consequência, tanto para abençoar como para aplicar juízo. Enquanto Salomão foi fiel, enquanto Salomão foi fiel ao Senhor, a gente sabe, a palavra nos mostra que houve prosperidade e paz. Quando ele se desviou, houve então divisão e guerra. É uma consequência das nossas escolhas. Então a gente precisa estar atentos à palavra de Deus para cumprir os seus mandamentos. A gente não pode viver em rebelião contra a aliança e contra as promessas que Deus tem para as nossas vidas. A gente tem que ser fiel. Nós devemos ser fiéis, obedientes ao Senhor. Não por medo, mas por amor. É o que eu digo, não por medo, mas por amor. Há sim uma recompensa para aqueles que vivem em fidelidade, aqueles que cumprem a aliança, para aqueles que têm alegria em viver isso. E há, infelizmente, consequências para aqueles que vivem longe disso. As consequências não é porque Deus é ruim, pelo contrário. Mas quando nós estamos distante desse amor, quando nós estamos distantes do Senhor, automaticamente a gente paga um preço muito alto. Automaticamente a gente paga um preço que a gente não tem condições de carregar. A gente começa, né, a carregar um fardo que não tem condições. E aí o capítulo 11 ele vai falar sobre a administração que Roboão teve. Além de ter dividido, né, as tribos aqui, o escritor vai nos mostrar nesse capítulo 11
qual o desfecho da rebelião que houve ali em Israel. O rei ele convoca os homens de combate de Judá para enfrentar os rebeldes de Israel, mas a palavra do Senhor vem até ele por meio de Semaías, homem de Deus, e ele acaba recuando. Roboão dá ouvidos à palavra de Deus e segue a administração das duas tribos que lhe restaram, ou seja, os reinos do sul, Judá e Benjamim. Os sacerdotes e levitas eles continuaram servindo em Jerusalém, o serviço do templo era continuamente executado, assim como nos dias de Salomão, então não houve mudança nesse quesito, mas aqui no final Esdras também registra qual era a constituição familiar de Roboão. Quantas foram as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. E a gente vê uma grande mediocridade no governo de um filho de Salomão. Um resultado claro, né, do seu afastamento de Deus. Um resultado claro do que foi o afastamento de Deus de Salomão. Fica muito claro, né, que o legado de submissão a Deus passado por Davi e Salomão não teve nenhum tipo de influência aqui no reinado de Roboão. Então serve de um cuidado para cada um de nós, porque aquilo que a gente vive hoje, o Senhor tem, desde o começo da Bíblia, né, o Senhor tem até aqui nos ensinado que o nosso dever, a nossa missão é passar isso adiante, é ensinar os nossos filhos, para que na geração dele ele ensine também os filhos dele, e vai assim geração por geração sendo criados e alianças sendo construídas com o Senhor. Infelizmente a gente vê aqui nesse caso que não aconteceu. O que Deus viveu com Davi, e Davi passa isso para Salomão, infelizmente Salomão não conseguiu passar isso para os seus filhos. E já em Crônicas 12, o relato que a gente vai ver, né, o capítulo vai nos trazer, é um contexto de muita vergonha, de muita tristeza. Porque após ele estar firmado no trono, o interesseiro, né, a Bíblia relata Roboão como um cara, mostra ele como um cara interesseiro. Então Roboão e todos os israelitas eles se desviaram da palavra de Deus. Eles se desviaram do que era a aliança que eles tinham com o Senhor. E como consequência e juízo disso, o Senhor, Deus levanta Sisaque, rei do Egito, para atacá-los e oprimi-los. Então Deus começa a levantar aí pessoas para oprimi-los, para atacá-los. Quando estavam cercados pelo inimigo, a palavra diz ali que veio a eles a palavra do Senhor por meio de Semaías, que era um homem de Deus ali, um cara que foi levantado como um profeta naquele tempo, os exortando ao arrependimento. E eles deram ouvido à repreensão. Eles disseram que o Senhor era justo. A Bíblia diz aqui, a reação deles é: o Senhor é justo. Então, embora, né, eles tenham se arrependido, a palavra de Deus vai nos mostrar aqui nesse capítulo que o Senhor manteve o juízo sobre eles para servir de lição. Eles permaneceram ali sob o jugo ali daquele rei egípcio, e além disso eles viram as riquezas do templo e do palácio serem levadas. Olha que destruição total, que reinado destruidor, né, de Roboão. Eles foram oprimidos, eles foram atacados, o reino foi dividido, eles viram as riquezas do templo e do palácio sendo levados embora. Que tristeza, né? Tudo que o Senhor passa anos, passa uma geração construindo como consequência ali também dos pecados de Salomão. O seu filho vem e destrói tudo. Um reinado horrível. Todos os escudos de ouro feitos no governo de Salomão foram saqueados. Como forma ali de compensação, ele mandou fazer escudos de bronze. Olha que vergonha. Que rei medíocre que foi Roboão. O exército de Israel tinha escudos de ouro que foram todos roubados, e agora eles fazem escudos de bronze. Para comparação da época ali, né, e dos materiais, a gente sabe que é uma grande diferença, uma diferença gigantesca. Isso nos faz refletir, me faz refletir um pouco. O pecado ele nos impõe, né, muitas e graves consequências. O pecado ele destrói a nossa vida. E é muito importante que o nosso coração seja quebrantado e haja em nós sinceridade, né, quando a gente busca o Senhor. Para que essa vergonha que eles estão vivendo, para que essas dores que eles estão passando não sejam marcas
da nossa vida. A gente vai sim pecar, a gente vai falhar, isso é normal. Mas o pecado ele não pode ser uma escolha, ele pode ser no máximo uma falha de percurso, né? A gente não pode escolher pelo pecado, assim como esses homens escolheram se afastar de Deus. E as consequências são humilhantes, são vergonhosas. Esdras encerra esse capítulo aqui, ele encerra o capítulo 12, por exemplo, nos contando que Roboão agiu, palavras aqui de Deus, ele fala assim, agiu mal porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Então, há uma outra coisa interessante aqui nessas palavras. Buscar a Deus é fruto de disposição. É preciso querer buscar. Eu não busco a Deus de forma natural. Há uma disposição, há um sacrifício. É um sacrifício buscar ao Senhor. E Deus, Ele constitui as coisas dessa forma. É preciso uma atitude, um romper. Eu preciso querer que isso aconteça. Então, se isso não é uma realidade na sua vida, ore a Deus, clame por Ele, para que Ele gere essa necessidade na sua alma. A gente busca ao Senhor por necessidade, a gente entende que chega um tempo nas nossas vidas que a gente entende que sem Ele a vida não faz sentido. Quando Ele vem nos visitar, aqueles que têm um verdadeiro encontro com Ele não conseguem mais viver a vida sem Ele. Você pode até, por cansaço, por mágoa, ou por chateação, ou por uma frustração, enfim, você pode até falar, poxa, eu não quero mais ver isso, mas em qualquer lugar que você for, qualquer coisa que você for fazer, você vai ver que é vazio sem Ele. Você vai ver que é vazio sem Ele. Aqueles que são visitados por Ele, aqueles que têm a experiência, aqueles que se achegam mais perto de Jesus, não conseguem mais viver sem Ele. É um olhar, é um ouvir, é um toque, é um momento onde você se entende ali, de fato, na presença de Deus. Você jamais consegue viver longe dele. Não tem como, nada faz sentido. Então, é preciso querer buscá-lo. Há um sacrifício aqui sendo colocado. E Roboão, ele pagou o preço por não querer buscar a Deus, por não querer esse comprometimento. E o nosso último capítulo de hoje, capítulo 13, vai já dar sequência na história, né? Abias é nomeado rei de Judá. Em Crônicas 13, então, Esdras vai nos contar que Abias, filho de Roboão, com sua esposa preferida, né? Imagino eu ali que por consequência do que Salomão viveu, eles começaram a ter mais de uma esposa também, algo que já lá atrás e já era uma realidade, até mesmo nos tempos de Davi, que tinha mais de uma esposa, mas aqui ele fala de uma esposa preferida, né, que chama Maaca, foi nomeado rei de Judá. Então o reino está passando adiante, Roboão deixa de viver e Abias, seu filho, vai continuar. O governo dele também é marcado por uma grande e imponente vitória contra Jeroboão, o rei que é um rei rebelde, né, também de Israel. Os nomes são muito parecidos. Abias, ele com um exército menor, ele confia no Senhor, e todos os soldados, né, a palavra diz aqui que Deus entregou nas mãos deles. Então Deus intervém nessa batalha. Ao contrário do seu pai, que viveu sobre o jugo, né, sobre a ameaça, sobre os ataques de Sisaque, rei do Egito, Abias impôs um jugo sobre Jeroboão e Israel e tomou várias das cidades deles. A gente observa nesse capítulo que em Abias há uma atitude diferente de Roboão, por exemplo. Ele é mais enérgico e ele é mais confiante, né? A atitude dele é mais enérgica e mais confiante que a do seu pai Roboão, pelo menos nesse ponto onde ele vai buscar vitórias militares, mas que também não é um cara que vive algo que seja agradável com Deus. Então, estamos chegando aqui ao final desse nosso devocional, mas eu oro a Deus aí para que o próprio Senhor, né, o Espírito Santo, possa nos tocar e nos conduzir a um arrependimento verdadeiro, genuíno, a ponto de a gente entender que nós temos a necessidade de buscar ao Senhor, que para fugir dessa vergonha, para fugir desse jugo e dessa humilhação que o pecado quer nos colocar, quer nos levar,
a sermos aí humilhados, né? Sujos, enfim. Que a gente possa ter disposição para buscar a Deus. Quero terminar esse devocional repetindo uma palavra que trouxe aqui. E ele diz, né? Ele termina o capítulo 12. Ele termina o capítulo 12 dizendo que... No capítulo 12 ele diz aqui que Roboão agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Então que em nome de Jesus que venha sobre nós uma disposição, um novo ânimo, uma coragem nova para que a gente possa buscar ao Senhor, para que a gente queira, que haja em nós uma transformação, que a gente tenha vontade de buscá-lo, a gente tenha vontade de investir o nosso tempo na leitura da palavra, em oração, em buscá-lo, em ouvir da sua vontade, em cumprir os seus propósitos, de desistir dos lugares e das pessoas que Deus já pediu para que a gente desistisse de ter na nossa vida, que a gente também abra espaço para que Deus traga o que a gente precisa, sejam lugares ou pessoas, para que a gente mude e que a gente viva de fato os planos do Senhor. Que haja disposição em nossas vidas para buscá-lo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por esse vídeo, me ajude então a alcançar também mais pessoas, compartilhando da palavra, compartilhando aí nas suas redes, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo da palavra, que possa abençoar a vida, não só a sua, mas também de outras pessoas. Eu creio que a gente tem a missão de ser multiplicadores, então me ajuda aí a alcançar outras vidas, amém? Deus abençoe o dia de vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.